Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial para nós debatermos as possibilidades e impossibilidades da arte na sociedade contemporânea. Mas antes disso e antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje para vocês, eu gostaria de falar, gente, eu gostaria de continuar aqui uma tradição que nós fundamos aqui no Espaço Heráclito de apresentação de obras para vocês. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui um livro que me deixou profundamente obsedado quando eu o li há cerca de um ano, que se chama Libertação, do escritor húngaro Sándor Márai. Na verdade, lá na Hungria, pessoal, eles falam primeiro o sobrenome Márai e depois o nome, o Sándor, que em português teria o equivalente de Sandro. Esse livro, gente, tem uma peculiaridade histórica bem importante. Por quê? Porque a história do livro, que é uma quase não história, se passa na Budapeste, ainda sitiada pelos nazistas, ou seja, já ao fim da Segunda Guerra, quando está havendo a evacuação dos nazistas e a chegada do Exército Vermelho para tomar a cidade dos nazistas. Então esse é o pano de fundo histórico que na verdade é incorporado por toda a narrativa. Por quê? Porque a história de libertação, que tem a personagem Erzsébet, que teria o equivalente aqui em português de Elizabeth, ela está querendo salvar o pai dela, que era um astrônomo ali, húngaro, que não havia se pronunciado a favor do regime fascista que havia se instalado na Hungria. A história, na verdade, é uma atrofia de tudo isso, porque o pai da Erzsébet passa de uma casa a outra, e o que está em jogo, efetivamente, nessa narrativa do Sándor, é o movimento dos escombros. É um movimento de uma Budapeste que já não tem contiguidade mais consigo mesma, que foi devastada, teve toda a sua tradição ali de aristocracia devastada, já na Primeira Guerra e agora na Segunda, com complementaridade na Segunda, e já não se reconhece a si mesma. Então o Márai, nessa narrativa extremamente paradigmática, ele faz uma trajetória por esses escombros, por essas sombras, por esses vestígios de Budapeste. Vale frisar que o Márai é um escritor bastante lido ali na Hungria até hoje, e depois que se instalou efetivamente o regime comunista, ali com a cortina de ferro, na Hungria, ele se radicou primeiro na Itália e depois nos Estados Unidos. Ele fugiu, ele era um dissidente ali do regime comunista que se instalou, foi se radicar nos Estados Unidos, e o curioso é que, ao viver toda a vida ali com a sua esposa Lola, que no final entrou em decrepitude em fins da década de 80, quando ela, então, morre de senilidade, o Márai, poucos meses depois, se suicida aos 89 anos. O Márai nasceu em 1900, foi se suicidar em 89. E é curioso esse suicídio de 89, porque ele esperou a vida toda para que esse regime se dissolvesse. E depois, quando estava em vias de dissolução, quando ali em 89 caiu o Muro de Berlim, o nosso convidado de hoje esteve na Alemanha quando da caída do Muro de Berlim, o Márai se suicidou. Eu gostaria de ler para vocês, pessoal, dois trechos aqui do Libertação, para vocês sentirem a pulsão dessa narrativa que traz os objetos, os escombros, que personifica esses escombros na narrativa, de maneira a nós sentirmos uma tensão entre as impotências dos sujeitos, das personagens, e essa máquina de guerra, essa máquina de compulsão que os toma. Então eu vou ler aqui para vocês dois textos. O primeiro é o seguinte: os homens caminhavam entre os canhões, se abrigavam sob os portões, quando sem aviso as bombas despencavam do céu. Os bondes paravam e esperavam o ataque terminar. Os passageiros se deitavam ao lado dos bondes no meio da rua, ou ficavam sentados imóveis em seus lugares e esperavam que a morte casual os poupasse. Cobriam-se os mortos com papel de embrulho marrom, até que aparecesse uma autoridade e tomasse providências para levar o sacrificado. Ninguém oferecia um lençol ao morto porque era caro. Aqui vocês percebem que as pessoas elas começam a dar lugar a esse movimento das coisas que tomam vulto para além das personagens. E continuando aqui para a gente fechar essa leitura do Márai, a guerra estava lá, bem perto, ardia nas esquinas dos quarteirões, e levou tempo para que os moradores dos porões
aprendessem que a guerra media o território e o tempo diferentemente da paz. Agora, aprenderam a dura lição na própria pele. Aprenderam que a dimensão da guerra não abrangia, de um modo particular, apenas regiões da terra e países, mas também a realidade mais imediata. A guerra estava lá, ouviam-se seus síbilos, sentia-se o hálito quente, viciado, estava lá, bem perto, na rua vizinha ou 3 ruas adiante. E ao mesmo tempo não estava. Todos espreitavam a escuridão, com o olhar parado, os ouvidos zumbindo, como um animal selvagem quando sente a aproximação do caçador. No entanto, o caçador não se mexe. E a espera decorrente da imobilidade talvez seja pior que tudo. A guerra usava botas de 7 palmos de terra, atravessar os Cárpatos, chegar apressada da Normandia ou do Volga. Mas na rua vizinha, ela de repente descansava. O que fazia? Reunia forças? Só alguns metros de distância separavam os sitiados do instante em que a guerra entraria no porão. E os poucos metros pareciam a mesma distância que no ano anterior. 1000 quilômetros. Instalou-se uma espera surda e paralisada, impotente, durante dias. Então, gente, essa narrativa eletrizante que traz a um primeiro plano a razão como potência de guerra e impotência dos sujeitos é o livro do Libertação, do Sándor Márai, que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E agora, pessoal, para nós retomarmos aqui o nosso fio de discussão do Espaço Heráclito, eu gostaria de apresentar para vocês um professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, que é tradutor, crítico literário e, ele vai contar pra gente, escreveu também, foi organizador de uma tríade sobre o pensamento alemão no século XX. Eu quero apresentar aqui para vocês o professor Jorge de Almeida. Tudo bom, hein, Jorge? Obrigado, Flávio, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Pô, muito obrigado por você ter aceito. O Jorge, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, essa é sua tese de doutorado? Isso. Ele escreveu a tese de doutorado Crítica Dialética em Theodor Adorno, que vai ser um autor que vai entrar aqui nas nossas discussões. Música e Verdade nos anos 20, livro que foi publicado pela Ateliê Editorial. Jorge, eu falei aqui agora, estava contando do mar e toda essa questão, você estava ali em Berlim, certo? Quando da queda do muro, viu uma transição enorme ali da queda do socialismo real até agora, e a gente vai falar dessa contextualização, vai chegar à sociedade contemporânea, mas eu gostaria de perguntar para você, já que a gente vai falar sobre as possibilidades e impossibilidades da arte, que conceito é esse de indústria cultural e que implicações ele tem para a arte contemporânea, Jorge? Olha, é uma pergunta muito ampla e difícil, né? Mas como estamos no Espaço Heráclito, eu acho que ela é muito pertinente, porque o Heráclito, como você já deve ter contado aos seus telespectadores, né? Ele pensava a importância do devir, da mudança para a compreensão da realidade e do próprio sujeito. Uhum. O conceito de indústria cultural tem uma história e acompanha essa história do século XX. E é curioso que o sentido original dele era um sentido quase de estupefação. Em alemão, Kulturindustrie, indústria cultural, é um termo que foi cunhado pelo filósofo, sociólogo, músico, crítico literário Theodor Adorno e o seu professor Horkheimer, quando estavam no exílio em Los Angeles, na Califórnia, depois de terem fugido do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. E eles estavam lá e já tinham pensado, junto com a intelectualidade europeia, desde o final da Primeira Guerra Mundial, as consequências da industrialização da arte, da massificação, da comunicação de massa e tudo mais, para as artes como um todo. Quando eles chegam na Califórnia, eles notam e reavivam um debate que eles já tinham antes sobre o papel industrial da criação e difusão de obras consideradas artísticas. Uhum. Já na década de 30, o Adorno tinha feito um debate muito importante com outro grande teórico da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, que apostava e acreditava num potencial político emancipatório dos novos meios tecnológicos. O cinema, a reprodutibilidade técnica, que tinha uma dimensão
curiosa, rompendo com a atitude contemplativa, cultural diante das obras de arte, poderia abrir espaço para a praxis e para a prática política. Mas ele termina esse artigo falando, olha, mas é preciso tomar posição, porque isso pode ir para um lado ou para o outro. Claro. Nós precisamos politizar a estética, porque do outro lado os fascistas estão estetizando a política. Desde o início o Adorno não concordou muito com isso. Ele achava, ele tinha uma outra formação, ele era músico e ele tinha uma visão diferente da relação entre o modernismo e as vanguardas, né? E também tinha uma percepção muito mais negativa dos desdobramentos possíveis da Revolução Russa. O Walter Benjamin era um otimista. Escreveu um diário sobre a Exatamente, experiência era dele amigo na do Moscou. Brecht, do Bertolt Brecht Tá. e tudo mais. Ele defendia uma participação mais engajada dos artistas. E o Adorno não, tinha ressalvas enormes contra isso. E escreveu já um texto na década de 30 criticando esse otimismo do Benjamin, falando, olha, as modificações técnicas não envolvem necessariamente uma emancipação. Tá. Muito pelo contrário, porque junto com essas modificações técnicas vem toda a produção de mercadoria no seio da estrutura capitalista. Quando ele vai para os Estados Unidos, que aí é capitalismo de verdade, né, eles estavam lá, vários exilados, a fina flor da intelectualidade europeia se reunia na Califórnia, Huxley, Schoenberg, Stravinsky, Thomas Mann, não? Thomas Mann, Heinrich Mann, todo mundo estava lá e perguntavam sempre a eles, você trabalha na industry, na indústria? Você trabalha na indústria? E para os europeus era um choque essa Mas colocação. como assim? Não, eles nem sabiam o que era. Né? Depois eles notaram que indústria era o quê? Hollywood. Era a indústria cinematográfica, na qual todos trabalhavam. Né? Então, é curioso que o Adorno, ao entender o modo realmente de produção industrial das obras, cria esse conceito que ele publica pela primeira vez num livro clássico da filosofia do século XX, A Dialética do Esclarecimento, na tradução brasileira. Um dos discursos é sobre o conceito de indústria cultural, Kulturindustrie. O curioso é que, na época, esse conceito, voltando ao Heráclito, causava espanto, porque cultura era uma coisa, indústria, para os europeus, era outra completamente diferente. Aproximar esses dois substantivos. Cultura do âmbito aristocrático, indústria mais voltada para a produção de bens, digamos assim, uma cisão entre aristocracia e sociedade de massas? Não diria isso, mas a cultura como algo derivado do espírito, algo ligado à percepção kantiana iluminista de uma finalidade sem fim, algo a ser cultivado de maneira desinteressada, sem uma finalidade prática, embora isso já fosse o resultado de todo um processo da autonomia da arte, que no início se prestava a finalidades religiosas, sociais e políticas e tudo mais. Enquanto que a indústria era a reprodução, o interesse posto. A reprodução da sociedade baseada no lucro, na produção de mercadorias, no fetichismo da mercadoria e tudo mais. Bom, quando o Adorno cunhou esse termo, e em alemão o termo vira uma palavra só, Kulturindustrie, indústria cultural, ou indústria de cultura, ou indústria da cultura, mas foi traduzido como indústria cultural aqui, causava um enorme... Quando eu fui pela primeira vez à Alemanha, eu usei o termo na aula de alemão e a professora me corrigiu. Não, isso não existe em alemão. Ela não conhecia, não conhecia o texto original. Dado o estranhamento que causava isso. A mescla desses dois termos... Isso na década de 50, quando a indústria cultural já havia se expandido por todo o planeta de uma maneira extraordinariamente avançada do ponto de vista das novas... Aí eu teria uma pergunta para você, Jorge. O Jorge, pessoal, há 10 anos eu entrei em contato pela primeira vez ali com a Escola de Frankfurt, numa palestra que o Jorge ministrou ali na biblioteca, aqui perto, na Biblioteca Mário de Andrade. Havia um ciclo de debates em torno dos temas sobre marxismo. O Jorge ministrou uma palestra ali sobre a Escola de Frankfurt e desde então esse tema vem sendo recorrente nas minhas reflexões a partir da palestra que ele concedeu. Jorge,
a gente vê ali esse estranhamento europeu, porque a gente tem uma tradição de formação social da arte ali no continente europeu, com todos esses desdobramentos históricos que você pontuou. Mas esse é um conceito que, por ter uma historicidade implícita, implica pensar as diferentes contextualizações da indústria cultural ao longo do capitalismo, que não se dá da mesma maneira se nós pensarmos, por exemplo, o Brasil, a periferia do capitalismo nesse sentido. Se nós pensarmos na formação da indústria cultural aqui no Brasil, que contradições esse conceito, quando aplicado à nossa historicidade, implicaria, Jorge? É uma ótima pergunta. Eu começaria respondendo a partir da questão, primeiro do tempo e depois do espaço. Vamos comentar assim. Porque o próprio conceito já se modificou muito desde a Segunda Guerra Mundial, desde o momento em que ele foi cunhado. Aconteceu com esse conceito o mesmo que acontece com as peças de Brecht, tal como elas são analisadas por um ensaio brilhante do mestre Roberto Schwartz. Em algumas peças do Brecht e de toda a tradição da esquerda da década de 20 e em diante, até o pós-guerra, o pós-segunda guerra, o interesse da esquerda era denunciar que atrás dos valores humanitários, atrás dos supostos valores do espírito, estava o interesse pecuniário. O interesse econômico. O interesse econômico. Ora, isso deu uma guinada tão grande nos últimos 30 anos que a esquerda agora está do outro lado. Porque é óbvio para todos o interesse pecuniário das ações, o interesse pelo dinheiro, pelo lucro, né? Isso não é mais escondido. A direita hoje já tem essa bandeira, digamos. A direita eu não diria, mas assim, é óbvio para todos. E a esquerda agora fica defendendo os valores universais, o espírito e tudo mais. A dialética enredou os personagens e afetou a indústria cultural também. Indústria cultural que causava esse espanto todo na década de 50, hoje virou política de Estado. Desde o Fernando Henrique, o Ministério da Cultura brasileira tem uma política de incentivo à formação da indústria cultural brasileira. E a indústria do entretenimento, ainda mais com a difusão de novas tecnologias, hoje é uma parte considerável da lógica industrial a nível global. A indústria do entretenimento é uma das indústrias importantes no seio da nova fase da sociedade da informação ou do capitalismo tardio, ou como a gente possa chamar essa fase em que vivemos. Então, o que acontece? A indústria cultural muda o seu sentido, ela já não causa mais espanto. Só que, ao ser incentivada até pelo Estado, porque, de fato, precisamos formar pessoas capacitadas para atuar no rádio, na televisão, na indústria editorial, literária e tudo mais. Só que a dimensão crítica que esse conceito uma vez teve, de denunciar que com isso você está introduzindo na lógica da produção artística uma lógica empresarial que tem a ver com marketing, com criação de nichos, com padronização, com padronização de obras, de recepções, com uma série de questões que afeta eventualmente aquele conteúdo que a geração anterior ainda esperava que a arte poderia oferecer no seu processo de emancipação. Então, no Brasil, quando a gente fala em indústria cultural, é complicado. A indústria cultural brasileira surge no Estado Novo. Né? Getúlio Vargas ali. Já ligado a um processo de modernização e unificação da cultura brasileira a partir do rádio, depois da televisão, com um forte interesse mercantil e político. E isso se desenvolveu e agora o interesse mercantil predomina. Nós pensaríamos talvez na indústria cultural brasileira num sentido estabelecido num pós-ditadura da última ditadura militar com a Rede Globo, por exemplo? Seria o grande paradigma de indústria cultural no Brasil? Não, porque hoje a indústria cultural permeia todas as atividades culturais. Então, se por um lado o conceito perde a dimensão crítica, perde essa dimensão crítica porque ele se tornou onipresente. E isso é um problema.
Ou seja, a dialética histórica transformou um conteúdo emancipatório que era crítico e causava espanto em algo a ser absorvido pela própria noção, e a arte acaba tendo que ficar ao resguardo da própria indústria cultural para tentar se expressar. Não, porque até a oposição entre arte e indústria cultural já não vale mais. Sentido. Não faz mais sentido. A arte só se configura como nicho da indústria cultural. Por outro lado, há espaços de resistência e emancipação que se abrem no interior mesmo da indústria cultural, como apontam alguns, como Frederick Jameson, numa tradição benjaminiana. Então a situação está muito complexa. O Jorge traz uma questão aqui para nós. Eu gostaria até de colocar, ele se antecipou até uma colocação que vai ser bem interessante para nós pensarmos a possibilidade da arte. E me vem uma seguinte questão, que foi abordada, pessoal, inclusive no programa de estreia, quando nós aqui debatemos com o poeta e agitador cultural Flávio Viegas Amoreira. Eu trouxe à tona um paradoxo, o Flávio vinha falando sobre isso, e eu trouxe à tona um paradoxo para ele, que era o seguinte: ele falava sobre o fato de a internet disponibilizar o patrimônio cultural. Patrimônio cultural, para usar o termo aqui que o Jorge está colocando, esses dois termos mercantil inseridos na arte, da humanidade ali nos mecanismos da internet, que era muito mais fácil comprar, por exemplo, a Cartas ao Jovem Poeta do Rio, que a arte estava muito mais acessível. E aí, pegando esse gancho de acessibilidade, divulgação e massificação aqui no sentido positivo, eu perguntei ao Flávio: mas Flávio, como é que você vê essa questão da acessibilidade e massificação ao lado da redução dos parâmetros de absorção da arte, de diálogo com a arte? E eu transfiro esse paradoxo da indústria cultural que veio a partir do Flávio Viegas Amoreira, que foi um dos nossos convidados, aqui para o Jorge. Jorge, já que a arte agora precisa se configurar necessariamente dentro da indústria cultural, como é que a gente lida com esses fatores de acesso, de maior possibilidade de acesso à arte, maior diálogo possível e, ao mesmo tempo, redução, banalização das categorias? Primeiro, eu não diria que a arte precisa se instaurar dentro da indústria cultural, mas ela tem de levar isso em conta, ela pode se instaurar contra também. Em alguns, ainda há espaços. É que se nós pensarmos em alguns... Sim, mas é muito difícil. A arte cara, lógico, por exemplo, não difícil. teria como se estabelecer. De qualquer modo, a sua pergunta é muito importante e já era objeto de reflexão por esses autores entre guerras do século XX. O que acontecia? A questão é a seguinte: é possível lidar com o entretenimento com a mesma seriedade e com os mesmos critérios com que se lidava antes com a relação estética proveniente da arte cultural ou da arte mais elaborada, criada pela aristocracia e depois pela burguesia no seu momento áureo na Europa? Será que a própria ideia de entretenimento que perpassa em grande medida a produção industrial da cultura de massas, ou seja, posteriormente a indústria cultural, já não ela própria anti-emancipatória? Essa é uma discussão que, de um lado, tem Benjamin falando que sim, ela é emancipatória, possivelmente a distração rompe com esses parâmetros de não finalidade, de contemplação, e por outro, Aldous Huxley, Adorno, falando não, entretenimento é um engodo, o entretenimento é uma produção social gerada para reorganizar as forças da força produtiva no tempo livre, digamos, contra o tempo preso, que é utilizado de uma maneira banalizante, de maneira a evitar comportamentos críticos e emancipatórios. Bom, isso é muito complicado. O ideal aqui é jogar o Adorno contra o Benjamin contra o Adorno. Há possibilidades na indústria cultural e com as novas tecnologias da internet, você tem acesso, como você diz, a tudo. Né? Meus alunos baixam a obra completa de Beethoven. Né? Isso, para o Benjamin, seria algo que poderia, eventualmente, retirar o Beethoven de uma situação no qual a sua percepção fosse já mediada pela classe, pelo privilégio e tudo mais. De fato, uma democratização da grande arte, da arte interessante. Por outro lado, Adorno diria, bom, mas há também nesse processo uma incapacidade estrutural baseada
perda da concentração, na perda do interesse pela própria emancipação a partir da reflexão estética, que impede que as pessoas tenham uma concentrada atenção naqueles objetos. Então você tem a obra completa, mas você não consegue mais ouvir concentradamente e de maneira adequada um pequeno pedaço dela. É um debate. Olha, vocês viram aqui que o professor Jorge já trouxe uma série de questões. Nós vamos fazer um rápido intervalo para depois nós continuarmos com essa questão de tensão entre entretenimento e obra de arte, para nós colocarmos esses termos, para a gente dar sequência à dialética essa dialética e tentar chegar à possibilidade ou à impossibilidade da arte na nossa sociedade contemporânea. Então, até daqui a pouco, pessoal.